Olá pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos agora para a segunda parte do nosso trabalho. Vamos aprofundar um pouquinho mais na constelação sistêmica com a nossa amiga Paty aqui novamente. Obrigada, Paty, por ter voltado com toda essa força e essa garra aí para nos trazer mais informações. Bom dia, né? Desculpa, obrigada, viu, pela essa segunda conversa, bate-papo. A gente falou um pouquinho, então, no primeiro vídeo o que é a constelação, né? Sim. Que a questão familiar, o contexto, né? A constelação é uma ferramenta no qual a gente olha o indivíduo inserido num grupo familiar, né? Num grupo, no modo geral. No caso aqui eu tô falando do familiar. E aí a gente finalizou falando um pouquinho sobre o campo morfogenético. Isso. Então eu quero dar a continuidade e falar um pouquinho, eu vou trazer um pouco mais sobre o campo morfogenético, só que eu quero falar da diferença entre as duas maneiras que existe, né, para a gente fazer a constelação, para a gente utilizar essa ferramenta. Então, assim, nós temos duas maneiras, né, o em grupo com pessoas e o individual com bonecos. O em grupo com pessoas, a gente utiliza as pessoas, né? As pessoas elas vão até o local, né? É para poder fazer a representação do ente querido que vai vir ali pra gente, no campo morfogenético e pra gente começar a trabalhar, né? O individual com bonecos, a gente utiliza os bonecos, né? Para poder ser o representante do ente querido do constelado. Então, o em grupo com pessoas, a sessão consiste no constelador, no constelado e nas pessoas que ali vão para auxiliar essa sessão. Isso aí é a constelação em grupo. Constelação em grupo com pessoas. Com pessoas. Né? O individual com bonecos, por que individual? Porque consiste no constelador, no constelado com bonecos. Então, os representantes dos entes queridos que vão se apresentar no campo morfogenético para fazer o trabalho é representado pelos bonecos. Por isso que fala individual, porque aqui existe um sigilo, é individual, né? O constelado está sozinho, presente. O em grupo, pelo fato de ter pessoas trabalhando, representando o ente querido, é em grupo, não é sigiloso, porque você está com um grupo de pessoas. Abrindo para outras pessoas. Né? Tá abrindo para outras pessoas. Então, existe essa diferença. Então, a diferença está na representação dos entes queridos, né? Um é com pessoas, né? As pessoas representando, outros são com bonecos. Porque se a pessoa estiver constrangida, ela pode falar, não, eu prefiro que seja com bonecos. Isso, se for muito sigiloso, aquela... uma pessoa mais tímida, sim, ou que seja uma pessoa pública. É o mesmo. Exatamente, Manuela. O efeito é idêntico, perfeito. A ferramenta. No final das contas, o importante é a captação das informações. É o que eu tanto falei no nosso primeiro bate-papo. Então, assim, o importante não é a âncora, a gente chama como âncora. Então, quem vai representar os entes, né, da família ali para poder trazer a verdade à tona são os representantes. Mas quem vai interpretar essa captação? Então, vamos lá, continuando. Em grupo com pessoas. Então, tem o terapeuta, o paciente e as pessoas. Aquelas pessoas vão sentir, elas que vão captar as informações sensoriais e emocionais daquele ente querido. E vai falar, vai expressar o que está sentindo sensorialmente, no corpo mesmo, nos 5 sentidos, e emocionalmente vai falar, vai contar para o constelador, que vai interpretar tudo aquilo no contexto da constelação e fazer o trabalho. Por isso, né, aí você já prova, né,
que a pessoa não precisa ser médium, ela não precisa ter dons especiais, porque ela está ali participando. Isso. E ela é uma pessoa comum, que está ali assistindo, está lá participando, vendo como funciona, né? Isso. As pessoas que vão ali na sessão da constelação em grupo, elas vão ali se doando. Isso, são voluntárias. Porque, na verdade, ela vendo a constelação do constelado, aquilo vai servir de uma forma para ela. Então, as pessoas que vão ali para serem representantes dessa sessão também se trabalham. Né? Então, elas sabem disso, elas são pessoas que vão pela primeira vez, mas vão pela segunda, vão pela terceira e gostam desse universo porque elas se trabalham automaticamente, tá? E o que acontece no individual com bonecos? Então aqui, o constelar, a consteladora, a constelada e representantes. E quem capta? Eles não têm boquinha para falar. Certo. Então, na verdade, quem vai captar as informações sensoriais e emocionais é a consteladora. Por isso, né, que eu falei que eu coloco a mão e eu vou captar. Ah, então para que servem os bonecos se eles não vão falar nada? Para poder individualizar as pessoas do grupo que ali vão se apresentar para a gente trabalhar o seu tema. Então eu preciso, aqui é o irmão, aqui é o pai, aqui, deixa eu pegar da mesma cor, aqui é a mãe. Então eu preciso individualizar através dessa âncora, que são os bonequinhos, para poder eu saber, né? Ah, eu vou pôr agora a mão no bonequinho representado pela mãe e eu vou sentir. Então agora eu vou sentir, tudo que eu receber eu vou falar para você e assim sucessivamente. E assim a interação deles depois. E isso a gente vai trabalhando. Né? Então esse é o meu trabalho, né? Então no individual com bonecos, na verdade acaba tendo uma multifunção, né? no papel da consteladora, porque além de consteladora, eu também preciso captar e interpretar tudo e fazer o trabalho. Lá no em grupo não, a consteladora só está ali aguardando os representantes, pessoas receberem, captar essas informações, passar para ela em voz alta e ela interpretar no contexto da constelação e fazer o trabalho necessário ali. Né? E aqui no caso dos bonecos você trabalha sozinha, né? Porque você que vai receber você vai captar todas essas informações individualmente. Individualmente. Por isso que você vai pôr a mão em cima. Eu ponho a mão em cima. E o que você faz com o que você recebe? Isso. O que eu faço com o que eu recebo? É muito importante eu dizer que, assim, cada sessão de constelação sistêmica, a gente delimita um tema. Porque o que eu vou trabalhar nessa sessão é em prol da queixa, do incômodo, do problema, que é o tema estipulado para aquela sessão. Então eu vou trabalhar em prol desse seu incômodo. Se eu não delimitar um tema, eu falo assim, vamos fazer uma constelação aqui, Manu, vamos abrir o campo da sua família, né? Lembra o que é campo morfogenético? Sim. É a memória coletiva inconsciente de todos os entes que pertencem ao seu grupo. Imagina isso. Vocês não viram a explicação desse campo morfogenético que ela passou para nós no primeiro vídeo, vá até ao bate-papo com a Manu e veja o vídeo passado. É bem interessante essa sequência de informações, para que você não perca nenhum detalhe, tá bom? Legal. Então, a gente abre esse campo de memória. Imagina, eu vou colocar o que aqui? Quase 5.000 pessoas aqui, porque a gente tem toda essa galera atrás da gente. É nessa quantidade, não dá. Então, eu vou delimitar um tema, por isso que existe, antes da gente começar o trabalho em si, existe a anamnese, né, que é a nossa conversinha para a gente elaborar
o tema, porque você pode vir com incômodo e a gente no nosso bate-papo eu delimito e a gente até leva para um outro nível mais profundo que você não enxerga, mas eu já estou enxergando no nosso bate-papo. Aí eu escrevo e vai vir as pessoas que estão na dinâmica oculta contigo nesse tema. Então você está tendo esse incômodo, que vai ser o tema da nossa sessão, e eu vou trazer as pessoas que estão ligadas com você para aliviar esse incômodo. Então eu já delimitei, vai vir só X Quem pessoas. tem relação com Quem aquele tem incômodo. relação com aquele seu incômodo. Entende? Então é interessante falar isso. Então o que eu for receber. Então vamos falar aqui no individual com bonecos, que é a forma na qual eu trabalho, tá? Que eu me identifico mais para trabalhar. Eu recebo tudo e vou anotando num caderninho. Eu anoto tudo. Tudo. Mas a pessoa tá ali do seu A lado. pessoa tá ali do meu lado, ou online, né, com a câmera Sim. ligada comigo, eu falando, ou presencial, como nós estamos, e eu vou anotando tudo, e ainda eu vou conversando com você. Faz sentido, né, que a sua avó, nananana. Ela falou assim, nossa, sim, a minha avó realmente era, eu ouvi dizer que a minha avó assim tal. E ali, e depois, a partir de eu ter recebido, captado todas as informações sensoriais e emocionais, eu vejo a dinâmica oculta que se teve ali. Dinâmica oculta, que é? A dinâmica, a relação que está havendo entre as pessoas do grupo e que está oculta, porque não está consciente. Sim. Eu não sabia disso, por isso que eu tô com esse cômodo. É aquilo que a gente falou. Se eu soubesse, eu já teria resolvido e não estaria aqui na sua frente. Sim. Por isso que é dinâmica oculta. Então eu identifico a dinâmica oculta e depois de identificado qual a dinâmica oculta que vocês estão, eu sei qual lei sistêmica, qual das 3 leis sistêmicas que está sendo infringido por essa dinâmica oculta. Então, a partir do momento que eu tenho esses 3 pilares, começa o meu trabalho com as frases de cura, as frases de solução. Então é aqui, ó, mais uma terapia onde a gente entende que existem frases poderosas, né? Aquilo que você fala realmente tem muito valor. Existem frases que têm esse poder de cura, né? Deixa eu te perguntar, então, dentro desse contexto, existem leis, essas leis que você está falando. E quais são essas leis sistêmicas? Você pode Sim, dizer? sim, vamos lá, vamos dizer. Então, a ferramenta da constelação nada mais é do que identificar com que eu estou desrespeitando as leis de relacionamento. Leis sistêmicas são leis que regem um relacionamento. É dessa forma que Bert Hellinger, né, nos trouxe, né? Ele que codificou essas leis universais para o nosso entendimento. Então são leis universais. Quantas que leis? são 3 leis. 3 leis. Então, assim, você sabendo ou não sabendo, querendo ou não querendo, você é regida por essas leis. Essas 3 leis universais no campo do relacionamento. A gente sabe que existem outras leis universais, né? A gente sabe que na física, a lei da gravidade, e assim sucessivamente. No contexto da constelação, a gente trata as leis do relacionamento. Entendi. Que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio, que é o dar e receber, tá? A lei do pertencimento, todos pertencem. A gente tem a necessidade, a nossa alma tem a necessidade
de pertencer a um grupo, porque isso estrutura a gente. É do ser humano, né? É do ser humano, tá intrínseco. Tá intrínseco. Então a gente tem, o tempo estrutura a gente. Então a data que eu nasci, né, a data que eu fui concebida, na verdade, só corrigindo aqui, desculpa, porque a gente não pertence somente quando a gente nasce, a gente pertence quando a gente foi concebido, né? Veja as pessoas que foram abortadas. Ela não vai pertencer só porque se ela tivesse nascido. O embrião, independente da fase, né, da semana da gestação na qual ela teve o aborto, espontâneo ou induzido, tanto faz, ela já pertence, ela já existiu. Então, a partir da concepção, tá, do embrião, que a gente passa a pertencer ao grupo da família. Então, a partir daquele momento, eu já pertenço. Então, aí começa a agregar. Então começa os nascimentos, ou não, as concepções, começa os relacionamentos, então casamento, namoro, aquele namoro relevante, não é qualquer namoro, né? Então existe sim um rol, né, de pessoas que passam a pertencer, então todos precisam pertencer, eu não posso excluir ninguém, né? Se eu não honrar o bebezinho que eu perdi lá atrás, eu estou excluindo, eu estou fazendo um movimento de exclusão. Então, a lei do pertencimento, se não olhada, se não respeitada, ela desequilibra todo um grupo. Essa é a primeira lei. A segunda lei é a lei da hierarquia. Então, o tempo estrutura a gente. Então, a hierarquia é quando eu chego... Quando eu sou concebida, que eu tenho o meu tamanho, eu tenho a minha hierarquia. Então, quem chega primeiro, quem pertence primeiro, é maior, é mais forte, tem mais direitos. Né? Esses são os termos usados na constelação. A constelação, ela tem terminhos próprios. Então, isso são termos da constelação. Quem sabe, né, quem já acompanha a constelação, já entende quando eu falo quem é maior, o tamanho, quem pertence. Então, já sabe disso. Então, é maior, tem mais direito, né, é mais forte. Então, é a hierarquia mesmo do tempo de pertencimento. E eu preciso respeitar isso. É porque a gente vê que antigamente a educação já era assim. Eu lembro que quando eu era pequena, a gente só sentava à mesa para almoçar ou para jantar quando meu pai estivesse já sentado. Depois a gente sentava. Isso traz uma estrutura para o ser humano incrível, que a gente é notável, mas que a gente nem parou para pensar. Mas o Bert Hellinger sabia o que estava fazendo, ele estudou tudo isso, e isso é a estrutura da constelação, exatamente essa lei da hierarquia, né? Isso traz força para os menores, respeitar essa hierarquia. Depois eu vou trazer um exemplo. Que eu quero trazer um exemplo para eu contextualizar isso tudo que eu estou falando na teoria. Isso é ótimo para a pessoa entender melhor também, né? Isso. E aí a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, do dar e receber. O dar e receber entre as pessoas que se relacionam tem que ser na mesma proporção. Então eu gosto de dizer o seguinte, dentro dessa terceira lei, que é a lei do dar e receber, coloca aí 2 pontinhos. Então é o dar e receber entre iguais de tamanho e entre os desiguais de tamanho. O dar e receber entre iguais de tamanho, um exemplo clássico é marido e mulher. Marido e mulher chegou no sistema, criaram um sistema, chegaram ao mesmo tempo. Então eles têm o mesmo tamanho. O dar e receber entre eles, tem que ser tomado no coração de cada um deles na mesma proporção. E só eles sabem qual é essa proporção.
Só eles sabem. Por isso que tem que ter diálogo nessa relação. Um relacionamento real, né? Exatamente. Isso são iguais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem assim que eu sempre dou, que fica bem fácil de entender. Amanhã, hoje é o dia, é o casamento, a data de aniversário do casamento deles. Ele, por exemplo, comprou um anel de diamantes. Tem um preço. É caro, a gente sabe disso. Ela esqueceu e passou rapidamente e comprou uma caixa de bombom. E eles se encontraram à noite e deram presente, trocaram presentes. Se ele tomou no coração dele a caixa de bombom na mesma proporção que ela tomou o diamante, tá equilibrado. Então não é preço. É o valor. É o valor. É o significado. Se tá tudo bem, entre esse casal, que ela sai para trabalhar o dia inteiro e traz o sustento para casa, e o pai, tô falando de uma vida moderna, e o pai que fica em casa para cuidar do lar e das crianças, se os dois tomam na mesma proporção essa realidade deles, tá equilibrado. Tá tudo bem, né? Isso. Os desiguais. O dar e receber entre desiguais. Mamãe e filhinho. Isso é um tamanho desigual. Então eu cheguei em momentos diferentes no grupo, a hierarquia é diferente, eu sou desiguais. O dar e receber entre eles, sabe quando é equilibrado? Na desigualdade. Na desigualdade. Porque os maiores sempre vão dar mais. E os menores sempre vão dar menos. E isso está equilibrado no contexto da constelação familiar. Isso, se eu tentar equilibrar, o filho, a filha que tentar equilibrar o dar com a mãe, vai desequilibrar o sistema. Porque esse se enfraquece. Porque lembra, quem chega primeiro, hierarquicamente, quem pertence primeiro, é maior, é mais forte, tem mais direitos, e esse é menor. Se eu tentar equilibrar, ele se enfraquece e ela se enfraquece. Nós podemos representar isso como a vida. A mãe e o pai dão a vida ao filho, é gerado. Então, não tem como você compensar isso para o pai e para a mãe, a não ser quando você tem... Me responde se eu estiver errada, né? Eu estou imaginando dessa forma. Quando o filho cresce, encontra a parceira, companheira ou companheiro e tem filhos. Isso é olhar para a vida que a gente fala. Exatamente. A Manuela, né, que é uma buscadora, uma estudiosa, sabe exatamente isso. Isso que você falou é perfeito. A partir do momento que os pais deram a vida para o indivíduo, já foi tudo. E esse indivíduo, esse menor, esse filho, nunca vai poder retribuir a altura. Já existe uma desigualdade. Já existe uma desigualdade aí, no nascimento, na concepção. E esse menor, esse pequenininho, vai poder retribuir olhando para a vida e acontecendo na sua vida. Pronto. Ele vai retribuir pro universo, pro mundo, olhando para a própria vida e dando acontecimento da vida dele. É engraçada essa relação, porque isso é realmente a visão da vida, porque em outras terapias, vamos falar de outras terapias, ou de psicólogos, ou de psicanalistas, quando acontece no seu consultório, quando vem o filho ou a filha querendo representar a posição da mãe na família ou do pai na família, ele já está fora de contexto, porque não é a função do filho ter a função do pai, ou do ex-marido, ou do pai que faleceu, ou sei lá.
Aí já existe um desequilíbrio emocional, que aí você vem tratar, fala, olha, o meu filho quer mandar na minha vida porque meu marido morreu, ele acha que pode ter esse poder, ocupar o lugar do meu marido, no caso, ou do pai dele. Então, aí existe um desequilíbrio emocional, certo? Então, que a gente trabalha isso no consultório muito, né? Então, a gente vê quando o filho quer tomar posição, o lugar da mãe, o lugar do pai, existe aí uma doença. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trazer isso como exemplo aqui? Como exemplo? Como exemplo, ótimo. Uhum. E isso é inconsciente. Sim, vamos claro. pegar exatamente isso vamos pegar isso de exemplo. Então, existe a mamãe e o papai, e existe o filhinho. E ele faleceu. Certo. Ele faleceu. Vamos pegar isso aí mesmo que você falou. Gente, Ele não faleceu. foi combinado. Não tá? foi combinado. Eu ia trazer um outro exemplo, mas eu vou trazer isso para poder colocar aqui um empírico aqui. Aí, esse menino, aí, por exemplo, é filho único, tal, jovenzinho, qualquer idade que seja, inconscientemente, por amor, né, ele, por ver o sofrimento daquela mãe, ele passa a querer reger o contexto familiar. Ele passa a querer tomar decisões no lugar do pai, porque o pai se ausentou e vendo a dor da mãe, ele começa a querer tomar conta da casa, a decidir pela mãe, ocupa um lugar que não é dele. E a mãe, pela dor, pelo sofrimento, ela não está percebendo que está acontecendo isso. E nem ele. Nem ele. Você viu a dinâmica que é oculta, que é inconsciente, que é por amor cego? Uhum. Isso não está na esfera mental consciente. Sim, também consciente. Então, aqui eu já identifiquei. Lembra? O papel da consteladora é identificar quem está na dinâmica oculta, desrespeitando as leis sistêmicas, as 3 que eu acabei de explicar. Então, aqui, um exemplo básico, quem já identifiquei. Na dinâmica oculta, ocupando o lugar que não é dele. Qual a lei que está sendo desrespeitada aqui? A lei da hierarquia. Que também vai acabar acarretando a lei do equilíbrio, do dar e receber. Então, assim, nisso tudo é na captação. Na captação, quando eu estou aqui trabalhando o tema e eu vou colocar as pessoas ligadas àquele tema, então é aqui que eu já vou fazer a identificação desses 3 pilares. E aí eu vou facilitar a sua cura através das frases de cura. Então, eu já identifiquei isso, o que vai acontecer? Vai começar as frases de solução. Filhinho, obrigada por isso, eu sinto muito que você esteja nessa posição, mas não há necessidade. Porque o seu papai pertence a esse sistema e ele tem que ocupar o lugar dele. Saia desse lugar e ocupe apenas o seu lugar, carregando apenas o que é seu. Deixe os pesos do seu pai com o seu pai. Ele é vivo ou morto. Você entendeu? É uma sequência, né? Mesmo morto, o lugar dele existe. Isso, então ele tem que continuar, mesmo ausente, mas é o espaço dele. Isso. Você viu a mamãe, a maior dele, falando tudo isso? Eu tô trazendo assim um exemplo bem simplório. Sim. Mas a coisa vai muito profundo, porque a captação que eu faço, eu dou abertura, eu me abro para isso, para eu receber tudo que aquele inconsciente daquela mãe, através da energia, desse campo energético, quer falar para aquele filho. Que na vida cotidiana, eles
nem essa mãe percebe, não, essa mãe nem consegue falar a esse nível para essa criança. Eu acho que começa a existir um conflito entre essas duas pessoas, porque porque tá querendo ocupar, tá querendo mandar num espaço que não é dele, e às vezes a mãe não sabe como agir, ela não sabe conduzir isso. Até porque não tá no consciente, então ela não tem essa informação. Às vezes, o que acontece? Os conflitos começam a aumentar. Isso. Começa a aumentar aquele desconforto. Poxa, o filho chega em casa, a mãe já começa a suar frio, ou começa a se incomodar com aquela presença, porque não sabe resolver essa situação. Por isso que eu falo que quem veio aqui na minha frente, quem me procurou foi a mamãe, que tá com um aperto enorme por causa dessa dinâmica que está acontecendo na realidade dela. O filhinho e o papai não, porque faleceu, o filhinho nem sabe que essa mamãe me procurou e tá fazendo essa sessão de constelação. Mas quem recebe toda a cura? O filho. Quem recebe todo o alívio? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Por isso que a constelação familiar é uma ferramenta a esse nível. É por isso que a gente olha o indivíduo, ela é minha constelada. Por isso que a gente olha o indivíduo, o problema do indivíduo, o incômodo dele, inserido num grupo. Porque eu vou facilitar, trazendo toda a verdade à tona, para que ela se cure e todo o resto se cure, equilibrando. Então, com as frases de cura, eu vou equilibrar, fazendo com que esse pessoal respeite as leis sistêmicas, corte essa dinâmica oculta que estava sendo o sofrível, que estava acarretando o sofrimento, e que eles passem a ter consciência, né? Consciência. Porque o que falta, na verdade, ou o que acontece, eu acho que você acaba trazendo para essa mãe o que está acontecendo, de verdade, que ela não tem consciência exatamente, né? Que às vezes não percebe. Ela tem uma ideia, às vezes, mas não sabe direito o que está acontecendo. Então, quando você trabalha isso, você traz a consciência dela, o que está acontecendo, automaticamente ela muda. Porque quando a gente tem consciência de alguma coisa, a gente começa a querer mudar o comportamento para que isso seja uma cura, né? Isso. Então, ela mudando, ela trazendo a consciência, automaticamente muda esse campo. Por quê? Porque ela já tem consciência, então ela já vai trabalhar isso de uma forma diferente. E assim, por isso que eu falo que a oportunidade de você utilizar essa ferramenta, que seja em uma única sessão, já te dá base para você ir aplicando na sua vida. A partir do momento que você começa a conhecer as leis sistêmicas, as leis do relacionamento, você passa a dar ordem nas suas relações. Então você tem a oportunidade de ganhar um novo olhar para você aplicar no seu dia a dia. Então a visão sistêmica, ou esse olhar sistêmico, é para você ter uma postura sistêmica. Você falando assim, me veio à mente, né? A organização. Quando você organiza os seus sentimentos, você organiza a sua ligação com as pessoas, você se coloca no seu lugar e coloca as pessoas no lugar delas. E aí, como que eu vejo isso? Sem ordem, não há progresso, né? Então, se você não organiza a vida, você também não consegue fazer com que os outros se organizem. E você não permite, você se organizando, você permite que as pessoas se organizem também. Isso, exatamente, é o que eu falo, nós não somos mais homens da caverna, e mesmo os homens da caverna solitário lá dentro da caverna,
Tinha e uma tinha um organização. sistema. Já se relacionava, Sim, gente. verdade. Porque eu não preciso ter uma pessoa de carne para eu estar relacionando. E os meus ancestrais que já não estão mais em carne, eu me relaciono com eles. E é isso, a gente se relaciona o tempo inteiro. Por isso que Bert codificou as 3 leis que regem o relacionamento, né? Então, a gente se relacionar com o outro são 2 pontas, né? Então, eu preciso equilibrar essa linha que liga as 2 pontas. E as 3 leis estão aí para trazer consciência em relação a isso. E a ferramenta da constelação sistêmica te possibilita a enxergar a dinâmica oculta no qual você está inserido, que não tem como você saber se a gente não abrir o campo morfogenético.